Oi, filhote do canal Renaque Almeida, gente, prazer ter vocês de novo aqui. Essa aula é sobre darwinismo, mas eu recomendo que primeiro tu assista a aula de Lamarck, aí você completa com essa de Darwin. Futuramente eu vou fazer mais uma sobre neo-darwinismo, aí fecha o pacotinho de evolução redondo para essa tua prova de Enem. Não esquece, te inscreve, dá o like, ativa o sininho e indica para os amigos. Quanto mais gente entrar no canal, mais aulas eu gravo para você. Muito bem, filhotes. Nós fizemos uma aula sobre lamarquismo, Lamarck. Vai lá e assiste antes dessa, tá? Que agora vai ser quase uma continuação. Vamos falar sobre o pensamento de Darwin Wallace. Esse aqui é Charles Darwin e esse aqui é Alfred Wallace. Peraí, professor. Darwin eu conheço, é muito citado nos livros. Mas quem é Alfred Wallace? Vamos lá. Isso é muito interessante, filho. O professor Wallace nasceu em 1823, morreu em 1913. E ele fez uma expedição, inclusive, aqui pela América do Sul. Explorou o rio Amazonas e o Rio Negro. Em 1855, ele publicou sobre a lei que regulou a introdução de novas espécies. Sabe o que é interessante sobre ele? O professor Wallace não tinha todo o recurso financeiro que tinha Darwin. Porque Darwin era de uma família muito abastada, né? Tinha muito dinheiro. O Wallace não, então sempre teve uma vida com muita dificuldade financeira. Só que o Wallace, paralelamente a Darwin, chegou em conclusões extremamente semelhantes. Então, hoje, nós, por respeito ao professor, achamos que é mais interessante chamar a teoria Darwin-Wallace. O Darwin também pensava assim. O Darwin chegou a ler um trabalho escrito em conjunto com Wallace em 1858. Só que o Darwin era um professor muito conhecido, tinha escrito, ia publicar em 59 A Origem das Espécies, e aí a teoria foi toda para o nome dele, né? Mas o professor Wallace chegou na conclusão que o Darwin chegou também. Então fica de olho no professor Wallace, tá? Vamos para cá. Bom, Charles Darwin fez o quê então? O Darwin nasceu em 1809 e morreu em 1882, tá bem? A sua grande obra foi publicada em 1859. O Darwin tinha 50 anos. Foi o livro A Origem das Espécies. Pensa uma coisa, filho. O Darwin viveu, estudou as orientações dos livros de Lamarck. Então, o Darwin começou a criticar alguns posicionamentos do livro. E a gente vai perceber isso agora na teoria dele. A primeira coisa que Darwin diz é: defende a seleção natural. Que é isso? O meio não modifica os indivíduos. Você lembra disso? Lamarck defendia que nós somos frutos de modificações causadas pelo meio. A girafa tem o pescoço comprido porque o meio forçou ela a esticar o pescoço para alcançar as folhas. A cobra não tem pata porque o meio forçou ela a não usar as patas para fugir de predadores. O Darwin não concorda com isso. Segundo Darwin, o meio não modifica o indivíduo. O meio apenas seleciona os mais aptos. Então, de cara, é bom ficar ligado nisso aqui, ó. Para Lamarck, o ambiente causa as transformações, o ambiente modifica o indivíduo. E para Darwin, não. O ambiente apenas seleciona os mais aptos. Tem uma coisa que é muito legal a gente aprender desde agora sobre Darwin. O Darwin percebeu que existia sim variedade dentro de uma população. Você pega tem ser humano branco, negro, alto, baixo, gordo, magro, cabelo liso encaracolado, cabelo mais claro, cabelo mais escuro. Darwin dizia que essas variações aconteciam por acaso nas populações. O que o meio ia fazer não era causar as modificações, o meio ia apenas selecionar. O meio criava pressões seletivas, dificuldades, onde os mais aptos iriam prevalecer. Então vamos aqui comigo. Dá uma olhadinha no que Darwin defendeu. Darwin defendeu que todos descendem com modificação de um ancestral comum. Então vamos lá, olha essa imagem bem aqui, ó. Segundo Lamarck, né, existia a transmutação. Espécies que eram mais simples
que eram imperfeitas iriam se transformar em espécies mais complexas, em espécies perfeitas. Segundo Lamarck, por exemplo, os macacos evoluíram e deram origem ao ser humano. Isso está errado, isso é equivocado. O pensamento de hoje é que tanto os macacos como os humanos descendem de um único ancestral. Olha a mudança. O homem não vem do macaco. O homem e o macaco descendem de um mesmo ancestral. E isso é muito curioso, porque na hora que Darwin diz que um único ancestral pode ramificar e dar origem a espécies diferentes, ele cria um problema com os dogmas da igreja. Por quê? Segundo o pensamento do criacionismo, um pensamento religioso, né, quem cria as espécies é apenas Deus. Deus é formador de todas as espécies. E Darwin diz que não. Darwin diz que ancestrais antigos deram origem a novas espécies devido a imposições do ambiente. Olha que curioso. Vamos para cá. Outro ponto. Segundo Darwin, a evolução não é casual, tá? A evolução não é um caminho para a perfeição, mas é um processo contínuo. Darwin dizia que todas as populações estão continuamente sendo selecionadas e os mais aptos vão sobreviver. Agora, cuidado, filho. Nem sempre os mais aptos ao ambiente vão ser mais aptos a um outro tipo de ambiente. Vamos pegar um exemplo que é característico aqui, a girafa. A girafa na savana africana tem um pescoço compridão, né? E isso é uma característica que torna o animal bem adaptado, porque ela consegue alcançar o alimento nas árvores mais altas. E ela tem espaço para correr livremente. Agora, você já imaginou uma girafa com aquele pescoço enorme dentro de uma mata fechada? A locomoção dela seria mais fácil ou mais difícil? Mais difícil, né? Então olha que interessante. O pescoço da girafa, que torna ela bem adaptada à savana africana, tornaria ela um animal pouco adaptado a uma floresta de mata fechada. O Darwin sempre batia nisso. Você não é o mais apto sempre. Cada indivíduo é o mais apto a determinado ambiente no qual ele vive. Deu para sacar isso? Então, evoluir não é se aperfeiçoar. Evoluir é passar constantemente por dificuldades que causam seleção natural. Vamos lá. Olha que legal. O meio não muda os indivíduos, mas altera as populações. Vamos entender essa história? O Darwin dizia que as girafas nasciam com o pescoço comprido por acaso, com o pescoço médio por acaso e com o pescoço pequeno por acaso. Então o meio não mudou as girafas, elas nasceram assim por acaso. Só que a seleção natural acabou privilegiando os animais de pescoço comprido. Aqueles que tinham o pescoço curto e não alcançavam as folhas acabaram sendo eliminados do ambiente. Então, olha que curioso. O meio não gera as variações. O meio apenas seleciona quais são as variações que trazem vantagem. Tá claro? Tem um exemplo disso que é muito interessante. Imagina, sou professor, dou muita aula, né? Então imagina que deu uma infecção na garganta. Aí eu fui ao médico e o médico falou que é uma infecção bacteriana e eu vou ter que me tratar usando o quê? Antibiótico, né? Aí imagina que eu vou formular duas hipóteses. Vamos analisar? Se eu disser assim, ó, é que eu usei tanto antibiótico ao longo da minha vida que as bactérias da minha garganta se transformaram, que elas se aperfeiçoaram, que elas se tornaram mais resistentes. Essa minha frase remeteu ao pensamento de quem, filho? Darwin ou Lamarck? Lamarck. Eu estou dizendo que o antibiótico mudou os indivíduos. Agora, se eu disser assim, ó, de tanto usar antibiótico, eu acabei eliminando as menos resistentes da minha garganta e as bactérias mais resistentes sobreviveram e hoje estão na minha garganta me causando uma infecção. Esse é o pensamento de Darwin. O antibiótico não mudou as bactérias. As bactérias nascem diferentes entre si por acaso. O que o antibiótico faz apenas é o quê? Selecionar os mais aptos. Fechou bem claro isso, filho? Vem cá comigo agora. Agora um ponto fundamental. Você tem que conhecer 3 inspirações para Darwin. Por quê, professor? Porque assim você fica organizado. Você vai entender o pensamento de um elaborador na hora de fazer o item na prova do Enem. Vamos lá? Primeira inspiração fundamental. Foi uma viagem que o Darwin fez no navio HMS Beagle. Ele partiu da Inglaterra em 1831 e retornou para a Inglaterra em 1836.
Nessa viagem, o Darwin fez um percurso enorme, em muitas regiões. Mas teve um local específico que influenciou muito o pensamento dele. Foi o arquipélago de Galápagos. Olha o que aconteceu. O Darwin encontrou nesse arquipélago de Galápagos um grupo de pássaros aqui, que hoje são conhecidos como os tentilhões de Darwin. São pássaros do gênero Geospiza. Só que ele percebeu que para cada ilha tinha um grupo de tentilhões. Olha para esse gráfico aqui. Se você pegar na ilha Santa Maria, por exemplo, eu tinha um grupo de pássaros que se desenvolveu. Na ilha Los Hermanos tinha outro grupo. E na ilha Daphne, outro grupo. Então, olha que interessante. Eu peguei 3 ilhas. Nas 3 ilhas tinham tentilhões, mas com características anatômicas diferentes. Aí o Darwin chegou a uma suposição. Ele imaginou que os tentilhões presentes nessas 3 ilhas teriam a mesma origem. Elas teriam vindo do continente. E em cada ilha teriam sobrevivido apenas os mais aptos. Por exemplo, na ilha que eu tinha sementes maiores, sobreviveram os pássaros de bicos maiores. Na ilha que tinham sementes menores, sobreviveram os pássaros de bicos menores. Dá pra gente analisar bem aqui, Repara bem, na ilha Santa Maria, eu tinha o pássaro de bico grande e o pássaro de bico pequeno. Repara só, o de bico grande seria esse aqui representado em cinza e o de bico pequeno esse aqui representado em preto. Pensa, filho, o pássaro de bico pequeno está adaptado a comer sementes pequenas e o pássaro de bico grande é mais adaptado para comer semente grande. Se os 2 grupos foram encontrados na Ilha Santa Maria, é porque tinha comida disponível para os 2. Eu tinha planta com semente grande e planta com semente pequena. Agora vamos para a segunda ilha, Los Hermanos. Nessa ilha, eu só encontrei pássaros de bico pequeno. Os de bico grande não foram encontrados. Isso quer dizer que nessa ilha só haviam plantas com sementes pequenas. Os pássaros começaram a competir, a brigar pela sobrevivência. E aquele pássaro que tinha o bico pequeno, que era o mais adaptado para comer semente pequena, teve mais chance de sobreviver. Olha o que aconteceu. Já na terceira ilha, a gente só observa agora pássaros de bico grande. Então vamos imaginar, aqui nessa ilha eu tinha sementes grandes disponíveis. Os pássaros começaram a competir, a disputar, a brigar pela sobrevivência, pelo alimento. Só que os pássaros que tinham um bico grande levaram vantagem porque eram mais adaptados ao tipo de alimento disponível. O que o Darwin percebe aqui? Ele percebe que para cada ambiente existe um ser mais apto. O Darwin percebe então uma coisa fundamental que você tem que chegar na prova. É que o ser nunca é o mais apto sempre. Você pode ser o mais ou o menos apto, vai depender do meio onde você se encontra. Tá claro isso? Outra influência grande foi Thomas Malthus. O que aconteceu? Thomas Malthus foi um professor que escreveu uma obra falando sobre o crescimento populacional. E o que ele dizia? Dizia que a população humana crescia em progressão geométrica. E o crescimento do alimento era em progressão aritmética. Então ele chegou à conclusão de que haveria um momento onde a população humana seria muito maior do que a oferta de comida. O Darwin enxergou aquilo e trouxe aquela realidade para todos os seres vivos. O Darwin imaginou então que os recursos nunca seriam suficientes para todos. E isso forçaria uma competição constante, uma briga pela sobrevivência, que ele vai chamar depois de seleção natural. Fechado? E uma terceira influência muito grande foi o da seleção artificial. O que é isso, filho? Seleção artificial para nós é toda vez que o homem promove cruzamentos para obter resultados lucrativos. Por exemplo, nós fizemos cruzamentos em animais para produzir os animais domésticos, aqueles cães domésticos, os gatos domésticos, que têm um interesse econômico para nós. A mesma coisa com planta. Nós cruzamos plantas para obter variedades que gerem interesse econômico, para que a gente possa vender, ganhar dinheiro. O Darwin percebeu, então, que na seleção artificial o homem é a pressão. O homem é quem seleciona, quem escolhe
o indivíduo, que é mais interessante economicamente para ele. E aí o Darwin imaginou que o meio poderia fazer algo semelhante. O meio impõe dificuldades para que só os mais aptos sobrevivam. E aí o Darwin usa a nomenclatura de seleção natural, quando é uma dificuldade imposta pelo ambiente. E seleção artificial, quando é uma seleção feita por seres humanos que tem algum objetivo lucrativo em cima disso. E aí, filhote, como é que foi? Absorveu? Tá legal as aulas? Tá focando? Você tá fazendo anotações? Você tá acompanhando as outras aulas do Te Prepara para o Enem? Qualquer coisa fala comigo, manda mensagem, entra no Instagram, no Facebook, que eu quero esse feedback, essa troca com vocês, tá? Lembra que essa aula é para vocês.